Fala, jovem. Vou fazer uma aula aqui explicando sobre movimento fractal, tá? É uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade em entender quando vê alguém falando, ou algumas pessoas nem sequer chegaram a ouvir. Porque é um conceito que a gente usa muito em outros mercados, como Forex e leitura de preço mesmo, em geral. Porque a galera sempre acha que price action é topo, fundo, pullback e linha de tendência. Cara, não é bem assim. O conceito de price action é realmente movimento de preço. Como é que o preço se comporta e não se está chegando no topinho ou no fundinho, essas coisinhas aí, beleza? Então, vamos começar a mudar por isso aí. O primeiro ponto que você tem que entender é que, vamos lá, o conceito de onda de Elliott, ele aplica, é quase que um conceito universal, assim, saca? Qualquer lugar do mundo as pessoas vão conhecer e, cara, por ser tão conhecido e por todo mundo conhecer assim, todo mundo acaba utilizando, todo mundo usa isso como parâmetro. Então, é aquele lance, né? O mercado ele é movido por pessoas. E se tem pessoas que acreditam que aquilo funciona, automaticamente muitas pessoas vão acabar entrando junto e vai acabar movimentando o mercado. É uma teoria meio esquisita, mas é mais ou menos isso. Vamos lá. Primeiro vem a teoria simples, né? Pernada 1, pernada 2, pernada 3, pernada 4, pernada 5, normalmente é menor. Aí vem os movimentos A, B, movimento C, que seria uma troca aqui da tendência. Beleza. Primeiro, Elliott não formou só esse conceito. Existem, sei lá quantos modelos assim, onde o movimento da perna 1 é maior, que automaticamente a perna 2 vai ter um comprimento menor e vai ter aquela coisa toda, tá bom? Primeiro, vem o lance D. Vamos usar esse aqui como base, tá? Qual o lance? O fractal nada mais é do que, dentro de um movimento grande, acontece um movimento pequeno do mesmo padrão, digamos assim. Então, dentro da perna 1, em teoria, poderia acontecer o movimento A1, 2, 3, 4, 5, certo? Mesma coisa ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai A, B, finaliza o C, pegando queda. Então, Bruno, mas aí, como é que eu vou usar isso? Calma. Dentro do movimento de tendência, no movimento grande, movimento, por exemplo, digamos que a linha branca e o amarelo seja um time de M15 e a linha azul seja o time de M5. Então, tipo, dentro do movimento grande do M15, quando ele começa a acontecer, acontecem vários momentos de tendência de alta, digamos assim, no M5. Acontece momentos de correção e impulsão, enquanto no M15 é só uma pernada. Vamos lá. Vamos lembrar que isso aqui o mercado o gráfico que a gente usa é do mercado Forex. Então, a ideia que você tem que pegar, tem que entender como o mercado Forex funciona. Lembrando, a gente precisa encontrar um ponto onde o preço vai fazer uma possível reversão e pegue tendência. Então, a gente tem ferramentas como Fibonacci, tem ferramentas como Fibonacci, Fibonacci, essa coisa toda, ou linha de tendência em si, para identificar os pontos de reversão para conseguir pegar a entrada. Então, por exemplo, eu vou apagar essa linha azul aqui, daqui a pouco a gente volta nela para você entender melhor. Aprender como é que você vai usar ela, né? Vou apagar tudo aqui, foda-se. Aqui, ó. A gente tem uma onda 1, tá? Movimento de força como onda 1. A gente usa normalmente o Fibonacci para identificar onde é que é o ponto que ele vai reverter, normalmente na zona de 50. Para quê? Porque a gente pega uma ordem de compra aqui nessa região, porque se for acontecer um momento de tendência, esse preço não vai descer mais do que aqui embaixo e ele vai fazer um movimento maior, que seria uma perna 3, certo? Então a gente teria uma ordem de compra aqui, um stop aqui embaixo, que seria um movimento onde o mercado não... Se ele chegasse até esse ponto, não seria uma tendência, ele estaria corrigindo aquele movimento. E teria um take, que a gente ou pegaria aqui no topo, ou a gente surfaria esse movimento no 3. Então no Forex a gente precisa desses movimentos grandes. E o que acontece? O cara tá ali acostumado a ficar pegando os movimentos pequenos, por exemplo a gente no B, né? Vai lá, aconteceu. Onda 1, 2, 3. Aí vem o lance do, tem um pullback ali, que não sei o que. Aí subiu, tá na máxima. Aí o que você faz? Você acha que aqui vai ser um pullback. Só que no movimento maior, já tá no final daquela onda, já tá no final daquele movimento de força. E aí você acaba tentando pegar entradas aqui, como um pullback, e o preço simplesmente desce liso. Até buscar a correção do movimento maior. Tá, como é que eu vou usar isso na prática? Vamos explicar aqui para você.
Por exemplo, aqui tem um movimento legal aqui, bicho. Deixa eu ver um movimento bonito aqui para vocês entenderem bem. Aqui, ó. Aqui a gente tem um movimento perfeito. Ó. Aqui a gente tem um exemplo perfeito, ó. No tempo maior, se a gente for analisar no movimento maior, a gente teve um movimento 1, movimento 2, movimento 3, certo? 1, 2, 3, movimento de uma perna grande. Se a gente jogar isso aqui, por exemplo, no M15, eu vou até traçar aqui para a gente não perder o lugar. Foi daqui até aqui. Se a gente jogar isso aqui, por exemplo, no M15, ó. Deixa eu apagar essas fibras aqui. Aqui. Repara, ó, que foi um movimento curtíssimo. Ó. Ainda nem foi no M15. No M15 tá uma pernada só. Vamos no M15, no M5. Aqui, ó, no M5 já tá legal. Ó. Foi uma pernada perfeita. Foi um movimento de pernada bonito. Ó. 1, 2, 3. Beleza? Então aqui seria uma região de pullback, aquela coisa toda. Então, tipo, no movimento maior, sem tanto ruído, a gente tem um movimento grande. A gente consegue identificar uma tendência, vírgula, que aqui, se acontecer o movimento 1 e houver uma correção, a partir daqui seria um movimento de alta. A gente consegue dar uma previsão disso. Quando a gente vai para M1, cara, você tem que ter uma visão legal sobre isso também. Então, pô, se no M5 está acontecendo um movimento de alta, já está muito grande, o que, é que eu posso fazer? O que, é que eu faço no caso? Eu conto esse movimento. Ó. Então, ó, eu pego aqui, movimento 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui eu já fico esperto. Se eu continuou, beleza. Eu fico esperto, não vou ficar pegando pullback aqui à toa. Eu sei que já acabou um leve movimento aqui no M1. Então eu acalmo, vejo que aqui, se você reparar, ó, que não teve um rompimento dessa máxima, não teve, ele travou e ele derreteu. Aí o que acontece? Não, agora tá em tendência de baixa. Aí o cara vai lá e começa a pegar pullback para baixo aqui sem sentido nenhum. Ah, mas agora era um pullback ali em cima, olha que região linda, distribuição, que não sei o que. Toma fumo. Por quê? Porque ele não está ligado nesse movimento maior. E, porra, se já aconteceu um movimento maior, logo vai acontecer um movimento de correção. Então, essa região é a única região que a gente tem. Porém, não é a região mais segura. Porque o preço vai descer para tentar fazer uma correção desse movimento. Daqui, porra, o mercado travou, voltou a subir, o que é que eu tenho? Agora sim eu tenho regiões para poder trabalhar. Repara que a partir daqui o preço voltou a subir e deu uma travada até que ele rompeu para cima. Então, eu observo o movimento fractal, que no caso seria essas ondas, num tempo pequeno, naquele movimento de zigue-zague, até eu perceber que já foi uma onda 5, ou que já chegou na região que já está muito travado. Por quê? Porque eu fico longe de pegar resistências que talvez não vão respeitar tanto, e de pegar falsos pullbacks, porque às vezes o preço simplesmente vai derreter mais para corrigir num time maior. Então você fica longe de pegadinha. Esse movimento de onda ele vai acontecer tanto no M1, no M5, no M15, no M30, no H1, no diário, acontece no tempo todo. Porém, se você consegue identificar, você não passa mais sufoco. Vamos lá, um exemplo aqui, ó. Por exemplo, começou o movimento de alta aqui, certo? O que é que eu faria? Porra, onda 1, fazer um movimento curto. Considerava isso aqui uma onda 1. Onda 2, onda 3. Ele não, qual lugar que eu pegaria aqui se ele chegasse a tocar? Eu pegaria aqui embaixo. Por quê? Seria onda 1, 2, 3, 4, com muita força, que pode me ajudar nesse pullback, porque seria uma distribuição, seria um gasto de preço muito grande, para eu conseguir pegar um pullbackzinho de alta aqui, certo? Mas ele não chegou lá. Outro ponto que eu pegaria um pullback aqui, teria um pullback aqui e outro aqui. Você vê que o preço distribuiu muito, voltou aqui, mas ele não deu conta de chegar aqui de novo. Aí o cara chega e fala, ah, Bruno, mas lá na frente desceu, chegou nessa região. Sim, só que aqui, ó, quando o preço bateu para corrigir, ele não fez aquele rompimento lá em cima, onde ele pode voltar com muita força, bater aqui e voltar a subir. Ele não conseguiu romper esse topo. Tá vendo? O preço estagnou aqui nessa região. Então ele não completou um movimento de tendência, ele não completou um movimento de onda, que é onde eu poderia aqui, por exemplo, aproveitar para fazer pullbacks ou coisa do tipo. Tá vendo? Ele não chegou a bater em nenhuma das minhas regiões aqui embaixo. Tá vendo? Quando ele subiu, ele travou aqui, não chegou no topo de novo. Então isso aqui me indica já que o preço está corrigindo. Então eu vou ficar esperto e não vou pegar correções, não vou ficar pegando pullbacks aqui nessa região. Tá vendo? Mesmo com o preço despencando lindo, não compensa pegar. Então eu ficaria totalmente fora dessa região aqui. Vamos um exemplo agora de onde é que teria dado certo. Aqui, ó.
aqui faz sentido você pegar uma região dessa, ó. Por quê? Ó, onda 1, região de briga, uma certa trava. Onda 1 contar como onda 2, né? Que seria eu conto assim, 1, 2, 3. E do nada o preço veio muito forte, despencando para tocar nessa região aqui do topinho. Repare que o take aqui, ó, foi... o gain aqui foi lindo, ó. Bateu e já subiu. E depois o preço respeitou. Mas por que que essa análise deu certo e aquela ali eu não pegaria? Porque essa aqui eu tive um movimento de onda, eu tive uma projeção de preço, eu tive um movimento grande que me mostra que ali seria um bom ponto para compra. E não só aquele ponto de entrada que nem todo mundo faz. A maioria das pessoas que operam opções traça o topo e o fundo e não tem a noção do movimento do preço. Enfim, é um assunto complicado, eu teria que explicar muita coisa aqui, eu teria que passar por muito assunto, muito conteúdo que não vai caber aqui só nesse vídeo, beleza? Mas eu acho que para algumas pessoas que têm um pouco mais de experiência já deu uma clareada aí sobre a questão de movimento de preço. Então, tamo junto, espero que tenha ajudado e só o começo, né?